A paz do Senhor Jesus, nesta tarde de segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Eu quero saudar todos que me ouvem e que há de ouvir com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Afonso, aqui da Igreja Assembleia de Deus, do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Estamos aqui mais uma vez com a presença do nosso pastor Almir Pereira, mesmo congrega ali na Igreja Betel, aqui no bairro de Plataforma, e hoje ele está de volta para dar continuidade ao estudo, ao bate-papo acerca dos últimos acontecimentos que há de vir sobre a face da terra, tratando-nos do livro de Mateus, capítulo 24. Podemos dizer que essa é a parte número 2. O nosso pastor estará dando continuidade e você será beneficiado. Continue orando por esse projeto, continue orando pelas nossas vidas, porque Jesus é bom e esse projeto nasceu no coração de Deus. Eu quero convidar você para estarmos juntos mais uma vez, e vou passar a palavra para o nosso pastor Almir Pereira. Fique à vontade, pastor. Amém, pastor. Paz do Senhor a todos, né? Que a paz de Deus habite em cada coração, em cada lar. Bom, pastor, esse é um assunto, na verdade, como toda palavra, mas de grande seriedade. Verdade. Seriedade que todos que ouvem devem abraçar, até porque há uma testificação muito grande que tudo que nós tratamos aqui no versículo 24, no capítulo 24 de Mateus, que fala acerca dos últimos tempos, tudo tão bem evidenciado. Nós podemos ver que há poucos dias nós falávamos quando fala-se dos últimos tempos de guerras, verdade, nós falamos acerca da Ucrânia, né? Isso. E a Rússia. A Rússia, que eu tinha falado União Soviética, a Rússia. E a Rússia, né? E agora nós vemos aí Israel, né? Em poucos dias que nós falamos já uma nova guerra, né? Que está se levantando no Oriente Médio, né? Então nós vemos que todo esse capítulo ele tem se cumprido. É verdade. Desde quando nós falamos, né? Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, né? Acerca de quando aconteceria a destruição do templo, que aconteceu, como nós já falamos, isso, né? E quais os sinais da sua vinda, né? Do fim dos tempos e das suas vindas. E o Senhor Jesus, como nós falamos na aula anterior, né? O Senhor então começou a mostrar todas as coisas que iriam acontecer, né? A questão que ele fala do anticristo, né? Dos falsos cristos que vão se levantar, né? Que foi o primeiro assunto que nós lemos, né, e comentamos. Aí em seguida ele fala de guerras, rumores de guerras, né, terremoto, fomes, peste, e tudo isso, né, faz parte da evidência, daquilo que evidencia a vinda de Cristo. Tudo isso nós vemos que realmente, de fato, tem cada vez mais acontecido. Nós falamos também acerca de que tudo isso, conforme o Senhor havia dito, são princípios de dores. Né? Nós falamos que, de uma forma figurada, o Senhor Jesus quer mostrar que é como uma mulher grávida em contrações, que gradativamente as dores vão aumentando e, se tratando da realidade, são cada questões dessa que vão se aumentando. As contrações são exatamente o aumento gradativamente, né, de tudo isso que nós já falamos, da questão dos falsos cristos, das guerras que vão se aumentando, fome, peste, terremotos, de todas essas coisas, né? E dando continuidade, né, nós vamos falar hoje acerca do capítulo 9. Do 9 até o 14, né? Versículo 9 ao 14, aonde o Senhor Jesus vai dizer: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
Para quem o Senhor está dizendo isso? O Senhor, a princípio, fala isso aos seus apóstolos. Isso, ao discípulo. Aos seus discípulos, né? Aquilo que iria acontecer com eles e sucessivamente ia ter continuidade esses acontecimentos, até que o Senhor Jesus voltasse, porque, como a gente já falou, desde o dia que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, se começou-se a esperança de que em breve ele viria. Aleluia. Né? Então, dentro dessa esperança de que em breve ele vem, esses acontecimentos, eles não vão cessar. É verdade. Mas, pelo contrário, cada vez mais vai se aumentar, vai se agravar. E o que é interessante é que dentro desses tormentos eles podem ser pessoais, daquele crente que prega a palavra, como no contexto de igreja. E sereis, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados. Perseguição. Atormentado, fala-se de flagelos. Flagelo. Né? Fala-se de torturas. Isso aconteceu há algum tempo? Com certeza. Né? Com certeza. Nós vemos que isso, desde os primeiros tempos, dos primeiros anos após a ida de Cristo, que vem acontecendo isso. Nós podemos ver que um dos primeiros a morrer, ou talvez o primeiro, vem ser Tiago, decapitado, né, pelo rei Herodes, né, que está escrito em Atos. Depois seguida, Estevão. Pedro. Perdão, né? Pedro, seguida. Estevão, que foi apedrejado. Isso, Estevão. Né, de forma que as pedras os cobriram por causa do evangelho que ele pregava. E veio Pedro e sucessivamente, né, se tem história paralela, que a gente também não pode afirmar, né, os flagelos que os outros sofreram, como Pedro mesmo. Isso aí a Bíblia ainda dá um indício que há uma realidade, que Pedro ele seria morto na cruz tradicional, como Jesus foi morto, mas ele se achou tão indigno de ser morto, né, como Jesus, que ele pediu que colocassem ele de cabeça para baixo, né, crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo morreu. Verdade. Né? Esse daí, a questão de Tiago, nós vemos na Bíblia. Pedro dá um índice. Agora, os outros também, conta-se a história paralela, né? A história bíblica, a história dos historiadores. Sim. Né? Que os outros também morreram em situações de flagelo. Com certeza. Né? Todos os outros morreram. Aí, uns dizem que foi enforcado, outros falam enforcado pelos homens, né? Pelos carrascos. Outros falam que decapitados. Enfim. No primeiro século, houve, né, um anfiteatro ali em Roma. Né? Muitos foram jogados na Arena dos Leões. Muito bem. Tem uma história também de uma jovem chamada Perpétua. Ela aceitou a Cristo, ela e o irmão dela. E o pai descobriu que ela se converteu ao Nosso Senhor. Ele era um dos braços direitos do imperador. E o pai pedindo a ela para negar a Cristo, que é impossível, uma vez a pessoa aceitou a genuína aceitação, ela disse que era impossível ao pai dela negar Cristo. E ali ela foi lançada na Cova dos Leões, ali no primeiro século em diante. Prossiga aí, pastor. Então, sereis atormentados. Se tratando de igreja e do crente no individualismo, eu pergunto, será que tem acontecido isso no nosso meio? A igreja tem passado por essas situações de tormento? A igreja ela tem passado neste século 20, ou 21, melhor, 21, né, tem passado por essas situações? Ou não? Se eu disser que não, eu estou esquecendo dos países que perseguem. Muito bem. A entrada do evangelho, né? São vários os países e as pessoas estão presas agora, né, em contêineres, né? Como na China, na Rússia, muitos países desses que não permitem de jeito nenhum a entrada do evangelho. Então, hoje nós brasileiros temos um certo privilégio, né? Apesar de algumas perseguições. Muito bem. Hã? Muito bem. Pouquíssima. Pouquíssima, eu não digo que isso é bom para o evangelho. Não é não. Não porque
é aquilo que está profético para princípios de dores, Isso. o tormento sobre a igreja. O que eu estou falando aqui, pastor? Somos masoquistas? Não. Nós gostamos de sofrer? Não. Nós queremos ser humilhados altamente, porque o masoquista, ele gosta de sofrer, ele cria sofrimento sobre ele. Isso. E ele gosta de criar situações que ele se sinta-se humilhado. Né? Esse é o masoquismo. Mas só que o que está se tratando assim, quando eu digo que deveríamos viver mais atormentados, ser entregue para ser atormentado, quando eu falo isso, eu falo porque o evangelho, ele precisa ser pregado. E se não há tormentos hoje, se não tem acontecido essas coisas, é porque não está incomodando. Exatamente, nós não estamos fazendo com que isso aconteça. E será que isso é bom? Claro que não. Porque se o senhor vai ver no versículo 14, a Bíblia diz: e este evangelho será pregado em todas as nações, em todo o mundo, como testemunho. Então, se nós não pregamos o evangelho, se nós descansamos em não pregar a Cristo, automaticamente nós estamos criando uma situação para que Cristo não venha já. Porque nós somos responsáveis em criar a situação também da vida de Cristo. É verdade. Através da pregação do evangelho. Até porque o tormento, irmão, pastor, não é nada além do que sofrer pelo nome de Cristo. Com certeza. É abraçar. O que levou esses homens a morrerem do século I? O amor a Deus, o amor sem par, o amor intenso que levou eles a lutar, eles se tornaram mártires pelo aquilo que eles abraçaram como fé em Cristo Jesus. E hoje nós vemos que nós não estamos com essa fé tão intensa como esses homens tiveram. Né? E por isso mesmo não temos visto, na maioria dos países do mundo, esse tormento. Nós não temos visto isso. O próprio Jesus Cristo, pastor, ele fala em Mateus que ele desceria a Jerusalém. E lá ele seria morto. E ao terceiro dia ressuscitaria. Tormento também fala, pastor, de tortura emocional, psicológica, física. E foi o que o Senhor Jesus aconteceu com ele próprio. Por isso que eu digo que não é masoquismo. Isso é mistério que aconteça. Essas coisas, como nós ouvimos antes, elas têm que acontecer. Não é masoquismo, mas é viver aquilo que a palavra diz. Então, o próprio Cristo, ele foi humilhado. Ele foi extremamente humilhado por amor a nós. Humilhado pelos homens, um Deus, eu costumo dizer, um Deus que sentiu dor por causa dos homens. Um Deus que se faz homem e se faz pequeno. É porque a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Que Deus, um Deus que é dono de tudo, ele se faz tão pequeno por amor a nós. É humilhado, é maltratado. Nós vemos que ele foi, cuspiam nele, batiam, colocaram roupas como se fosse ele um rei fazendo hora. Né? Então foi uma coisa muito triste. Bateram nele com a cana, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Como todos nós sabemos, muito sofrimento. Né? Tudo isso para me salvar. E lá em João 16:33, diz assim: para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflições. Né? Porque assim como eu venci, vós também há de vencer. E o apóstolo Paulo, também em Atos 14:22, ele diz assim: importa que por muitas aflições entremos no reino dos céus. Só um comentário aqui rapidinho aqui. Ali no ano 313 depois de Cristo, vai surgir a história de Constantino. E ali surge um tal de Ário. Esse Ário, ele contestava, ele colocava dúvida sobre a deidade de Cristo. E o bispo Atanásio, o bispo era o responsável para tratar das coisas eclesiásticas, coisas internas da igreja. Por Constantino, o imperador, estar com um certo carinho com a igreja, ele vai confundir as coisas.
ele vai confundir o chefe do Estado, né? O chefe do Estado, que não tem nada a ver com o chefe da igreja, o pastor, o bispo, quem tratava das coisas eclesiásticas era o bispo. Quando Ário levanta com essa heresia, dizendo que Cristo tinha todas as qualidades de Deus, porém não era Deus, Atanásio, em vez de ele trazer a situação para dentro da igreja resolver, ele passa para o Constantino resolver. Aí entra o quê? Uma aliança do Estado com a igreja. E isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Aí é que está. Favores trocados jamais será perseguido. Né? Pode continuar. Então, nós podemos ver que esses homens eles tinham prazer em sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Volto a dizer, isso não é masoquismo, isso é amor ao Evangelho. Eu me lembro que em Atos 21, a Bíblia diz que quando Paulo viajava, ele viajou e até que ele chegou a um lugar chamado Cesareia. Chegando em Cesareia, ele ficou lá na casa de Filipe, o evangelista, né? Isso. O evangelista que tinha duas filhas, era 3, né? Enfim, isso são fatos. E ele chegando lá, ele demorou muito tempo naquele lugar. Até que chega, claro que isso é a ação do Espírito Santo, chega um profeta chamado Ágabo, ali onde eles estavam. Isso. E Ágabo, então, pega o cinto, conversa, daqui a pouco ele pega a cinta de Paulo, amarra seus pés e as suas mãos, e ele começa a dizer, assim diz o Espírito Santo, assim farão em Jerusalém com o dono desta cinta. Né? Ele informava, ele estava profetizando pelo Espírito Santo de Deus, que Paulo, ao descer para Jerusalém, Paulo seria preso e maltratado. E agora, o que fazer quando eu sei que eu vou ser preso e maltratado? Vai correr? Será que eu devo sair daquele lugar ou procurar ir para outro lugar? Porque hoje a igreja ela foge de problemas. A igreja hoje ela não quer ser atormentada. A igreja hoje ela não quer ser odiada, porque nós vamos ver, em continuidade, ele diz que será odiada por causa do meu nome em todas as nações. Por todas as nações. Tanto no coletivo como no individualismo. Quanto no individualismo. Né? Aquele sentimento de coitadinho, os louvores para alegar a alma, levante a cabeça porque Deus vai te exaltar, quem te viu passar por cima vai te... Todo esse negocinho aí. Então Paulo, juntamente aqueles irmãos que estavam com Paulo, que vieram de viagem, os que já estavam na casa de Filipe, começaram a pedir a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. É como se eles não entendessem que Ágabo não falou de si próprio. Ele falou pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Paulo deveria, quando ele chegasse a Jerusalém, ele ia ser preso e maltratado. Mas os irmãos começam a pedir, Paulo não vá, Paulo não vá. E é o que Paulo diz, o que é isso que vocês estão fazendo? Magoando-me o coração. Eu estou pronto não só a ser preso, mas até morrer pelo nome do Senhor. Pastor, isso daí é a visão que a igreja tem que ter no século XXI. Uma igreja que não está preocupada com sofrimentos, com tormento que venha sobre ela, mas com a alegria de saber que estamos aqui para servir, amar ao Senhor e proclamar o Evangelho. Eu me sinto envergonhado porque eu faço quase nada para ele no Evangelho. Eu me sinto envergonhado e eu digo, meu Deus, me desperta para que eu possa falar mais do teu nome. Para que eu possa sair mais a pregoar a tua palavra. Porque nós somos uma geração que temos sido envergonhados.